Boa noite. Quinta-feira, 9 de janeiro. O Leme Notícias está começando e traz para você estes destaques. Prefeito anuncia reformas no secretariado. Serviços prestados pelos cartórios têm reajuste de até 350%. Ministério da Saúde libera a venda do anticoncepcional adesivo a partir de março. Você vai conhecer também um pouco do Figueirense, um dos times do Grupo G da Copa São Paulo, sediado em Leme. A CIP, contribuição sobre iluminação pública, não vai mais ser cobrada em fevereiro e a Prefeitura ainda não tem data definida para a sua implantação. E a nossa convidada de hoje é a vice-prefeita e secretária da Educação, Maria Olga Anitelli, que conversa conosco sobre o concurso público para professor e outras novidades da educação para 2003. O Leme Notícias faz um rápido intervalo e volta já. O prefeito Geraldo Macarenco deve fazer uma reforma no seu secretariado. A proposta de reformulação pretende melhorar a eficiência das pastas e diminuir as despesas. As mudanças anunciadas pelo prefeito Geraldo Macarenco podem incluir até troca ou demissão de secretários. Segundo informou a assessoria de imprensa da prefeitura, as secretarias vão sofrer alterações administrativas, podendo ser juntadas ou até reestruturadas para garantir maior eficiência na gestão pública. Uma das secretarias que deve sofrer alterações é a da Agricultura, Indústria e Comércio, que desde o início do ano passado não tem um titular, depois que o secretário João Anitelli pediu demissão. Atualmente, o secretário de Meio Ambiente, Sérgio Bernardo de Oliveira, responde pela pasta. As reformas foram anunciadas também para a Secretaria de Esporte e Turismo, Negócios Jurídicos, Assistência e Desenvolvimento Social e Serviços Públicos. A expectativa é que o secretário de Esporte e Turismo, Carlos Antônio Diniz, seja substituído e que a secretária Maria Imaculada Leme da Silva, da Assistência e Desenvolvimento Social, ganhe nova função no governo Macarenco. Diniz ficou em situação delicada depois do caso envolvendo denúncias contra a prefeitura feitas pelo Núcleo de Saúde da Mulher, que é dirigido pela companheira do secretário, doutora Edith Guerra. Já a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social há muito tempo vem pedindo para ser substituída. Fica também a expectativa em relação à Secretaria de Educação, dirigida pela vice-prefeita Maria Olga, que deve disputar a prefeitura nas próximas eleições. No ano passado, o nome do vereador João Machado foi cogitado para a pasta. O prefeito também anunciou a criação da Agência Municipal de Desenvolvimento. O projeto de lei criando o órgão deve ser encaminhado à Câmara dos Vereadores ainda neste semestre. 3 residências e um bar foram arrombados e furtados ontem. O comerciante Pedro Cassirag, de 60 anos, chamou a polícia quando foi abrir o seu bar no Parque São Manuel ontem pela manhã. Durante a noite, ladrões arrombaram a porta principal do estabelecimento e levaram uma TV 20 polegadas e um rádio. Como ontem foi dia de pagamento, os ladrões estiveram na ativa. Em pleno centro da cidade, na esquina da rua Coronel Augusto César com João Pessoa, o frentista Fábio Pomer, de 28 anos, foi roubado em R$ 212. Um indivíduo moreno, magro, com uma cicatriz na testa, abordou o rapaz por volta do meio-dia. Ele estava armado com um revólver e acompanhado de um outro rapaz. O ladrão obrigou Fábio a entregar sua carteira, tirou o dinheiro e fugiu. Outra tentativa de roubo aconteceu no Jardim Joana, próximo ao Caique. Por volta de 1 da tarde, a escriturária Rosália de Andrade Arruda, de 29 anos, caminhava pelo local quando um homem moreno com barba a agarrou. Ele tentou tirar do seu bolso o dinheiro do seu salário que havia sacado no banco. Como Rosália começou a gritar, o ladrão se assustou e fugiu sem conseguir levar nada. E a vendedora Rosana Cristina Buglia, de 25 anos, teve todas as suas mercadorias roubadas por 2 mulheres dentro de sua residência. Rosana vende lingerie e, por volta do meio-dia, 2 mulheres morenas
foram até sua casa para fazer compras, dizendo terem sido indicadas por uma amiga da vítima. Depois de escolherem as peças, uma delas tirou uma arma da bolsa e levou tudo o que Rosana tinha. As duas fugiram num Escort vermelho dirigido por um homem. O prejuízo foi de mais ou menos R$ 500. Os serviços de cartório estão mais caros desde segunda-feira. Uma lei federal, de autoria do deputado Roque Barbieri, do PTB, instituiu uma nova tabela de preços. A lei foi aprovada no último dia 26 de dezembro e ratificada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. No estado, alguns serviços tiveram uma majoração de até 350%. A justificativa para os aumentos foi uma redução de preços que foi feita em maio de 1999. Mas em dezembro do mesmo ano, os preços foram outra vez reajustados. O autor da nova lei, que determinou os aumentos, alega que os valores estabelecidos em 99 estavam muito defasados. Esses valores praticamente já existiam em 7 de maio, pelo decreto 43.980, estadual, de 7 de maio de 99. Então, o que foi é tentar recompor esses valores. No caso do reconhecimento de firma, os reajustes variam entre 79,5% até 350%. Já o serviço de lavratura de assento de casamento realizado na sede sofreu um aumento de 24%. O preço do serviço de certidão negativa aumentou 84,6%. De fato, a gente sente que está defasado porque a firma é uma coisa de muita responsabilidade e você tem que arquivar cartões, tem que arquivar a declaração, quando ela é autêntica, tem a declaração e essas declarações têm que ser encadernadas e arquivadas Então há um dispêndio grande, né? E tem a parte pessoal, que tem que ser um pessoal de grande responsabilidade. São escreventes, eu tenho 3 escreventes no setor e mais 2 auxiliares. Para o tabelião, o aumento deveria ter sido escalonado e não tão repentino. Devia ser, por exemplo, com o tempo, se ir ajustando esses valores. Então, eu sou contra esse valor imediato, assim, de uma percentagem alta, assim, de repente. Os despachantes e escritórios de contabilidade vão ser os maiores prejudicados. São eles que mais utilizam os serviços de cartório. Olha, eu realmente achei absurdo e ao mesmo tempo abusivo. Nós pagávamos R$2 para reconhecer uma firma. Hoje ela passou a R$8. 8 e uns trocadinhos, né? Na realidade, eu achei o aumento, além de ser abusivo, foi repentino. Então, para nós, despachante, isso é difícil, porque você faz em média 100, 150 documentos, com um aumento de quase 400%, isso pesa na balança. E para a gente, onera, na realidade, as despesas. Primeiramente, foram aumentos na calada da noite, né? Dia 27 de dezembro. E são totalmente abusivos. E você percebe que em alguns casos o aumento chegaram a 350%. Numa economia estável, é totalmente insuportável isso daí. O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo disse que vai analisar as modificações para checar se a recuperação de preços foi realmente justa. 40 suplentes de deputados vão receber R$ 8.000 de salário, mais 25 mil de verba de gabinete para cumprir apenas um mês de mandato. Como janeiro é um mês de recesso, os suplentes nem sequer vão trabalhar. Os privilegiados são os suplentes de deputados que viraram governadores, ministros e secretários de Estado dos governos que tomaram posse nesse início do ano. Além dos R$ 33 mil, eles vão receber também passagens aéreas para seus estados de origem, além de despesas de moradia. Você vai ver daqui a pouco a CIP, Contribuição para a Iluminação Pública, não vai mais entrar em vigor em fevereiro. E a Prefeitura não tem data para sua implantação. A gente volta já. Não saia daí.
Ontem o Leme Notícias mostrou para você como funciona a CIP, a contribuição para a iluminação pública. O vereador Beto Faccioli, do PTB, foi o nosso entrevistado e conversou conosco sobre a nova lei que entrou em vigor esta semana. Hoje, a nossa reportagem foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre a taxa. E começou também com o secretário de Administração, Hernani Arraes, sobre o tema. Dona Cleide Boller gasta em média R$ 60 por mês com a conta de energia. Em breve, ela vai ter que pagar cerca de R$ 2 a mais cada mês. É que a Lei Complementar 357, aprovada no dia 30 de dezembro do ano passado pela Câmara Municipal, institui a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. A conta de energia das luzes das ruas agora vai ter que sair do bolso dos cidadãos. O que a senhora acha do aumento da conta de luz com a taxa de iluminação da prefeitura? Eu acho que não devia cobrar, não. Eu sou contra. Por quê? É mais uma taxa para as pessoas pagar, né? Então eu sou contra. Para calcular a CIP, a lei determina que o valor da conta de energia da iluminação pública seja dividida pela área total de metros lineares das ruas que possuam iluminação. Este número ainda não está calculado, mas estima-se que fique em torno de 466 mil metros. O resultado deve ser multiplicado pela metragem da frente do seu terreno. A conta de energia da iluminação pública da prefeitura gira em torno de R$ 80 mil por mês. No caso de Dona Cleide, que tem 11 metros de frente em sua casa, a sua conta de energia seria aumentada em R$ 1,88. O que a senhora acha do aumento na conta de luz com a taxa de iluminação da prefeitura? Eu não concordo, porque a gente já paga uma taxa muito alta, né? E ainda vem mais essa conta, mais para a gente pagar. Chega no fim do mês, o orçamento da gente não dá para pagar. Eu acho errado. Eu acho que a taxa que estão querendo cobrar taxa na rua, da iluminação da rua. Se a gente paga o imposto todo ano, né? E aquele imposto é para manutenção da rua, então por que a gente tem que pagar mais impostos? São um modo de tirar mais dinheiro do povo. Eu acho um absurdo isso aí, né? Dele ter descontado isso aí da firma aí, da turma aí, né? Porque a gente já tem tanta coisa pra gente, ainda mais essa conta ainda que vai acrescentar a conta da gente. Isso aí que é um absurdo isso, não concordo com isso não. A prefeitura ainda não definiu o que vai fazer com o dinheiro que vai sobrar a partir da aplicação da CIP. Esse dinheiro, evidentemente, que ele poderá ser compensatório. Agora, dia 15, o pessoal da Eletro deverá estar presente aqui para nós entrarmos em entendimento. De acordo com a lei, nós somos autorizados e podemos fazer um convênio com a Eletro. Evidentemente que o dinheiro arrecadado, ele poderá ser para pagar a iluminação ou para fazer novos investimentos. O projeto Reluz, que incentiva a substituição das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas mais econômicas e eficientes, está parado. Como é que está a questão do projeto Reluz? Ele está parado, está em andamento? Ele está parado. Ele está parado porque realmente a Eletro não teve interesse em fazer mais nada, porque esse é um programa do governo federal, nós nem sabemos se vai continuar. O senhor acredita que já em fevereiro, nas contas de energia, venha a cobrança da CIP? Dificilmente, Evandro. Dificilmente, porque a lei é nova, a lei carece de um estudo melhor. Eu acho que dificilmente em fevereiro vai dar para que seja lançado essa taxa. A assessoria de imprensa da Prefeitura divulgou ontem uma nota sobre a briga entre Prefeitura e Santa Casa. Na nota, o prefeito Geraldo Macarenco reforça a afirmação dada com exclusividade à nossa reportagem, na última segunda-feira, sobre o possível fim da gestão plena de saúde no município. Com isso, o hospital vai ter que encaminhar suas despesas diretamente ao governo federal, o que torna o processo de recebimento mais demorado. Em reunião com o secretariado, o prefeito expressou sua indignação com o caso e garantiu que a população não vai ficar sem atendimento caso o pronto-socorro volte a fechar. A nota afirma ainda
que a Prefeitura deve pedir uma auditoria na administração da Santa Casa para identificar possíveis irregularidades. O prefeito determinou também a veiculação na Rede Globo de um informe publicitário sobre a questão, no qual afirma que a Prefeitura não deve um centavo à Santa Casa de Leme. E tem novidades para as mulheres que utilizam anticoncepcionais. A partir de março, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autoriza a comercialização do anticoncepcional adesivo. A novidade vem para ajudar as esquecidas. O método pretende acabar com a necessidade das mulheres terem que tomar a pílula diariamente. O novo produto recebeu o nome de Evra, deve ser colocado na virilha, nas nádegas, partes superiores dos braços ou nas costas. O efeito de duração do remédio é de 7 dias. No mês, são usados 3 adesivos, já que na semana da menstruação não é necessário o uso do anticoncepcional. O produto contém combinação de estrogênio e progesterona, transmitido pela pele à corrente sanguínea. O índice de eficácia do Evra é de 99,3%, semelhante ao das pílulas, que tem até 99,7% de segurança. O desafio é agradar as consumidoras brasileiras, já que na maior parte do dia elas usam blusas sem mangas e biquíni. Mas isso pode deixar o adesivo aparente, e a empresa está otimista em relação a isso. Uma grande massa de ar quente predomina no sudeste e deixa o tempo mais aberto na região. Todos os estados vão ter amanhã um dia com sol, nebulosidade variável e pancadas de chuvas isoladas à tarde e no início da noite por causa do calor. Uma frente fria chega ao litoral de São Paulo à noite, aumentando as condições de chuva no estado. Confira a previsão do tempo para amanhã em Leme. A sexta-feira vai ser ensolarada com nebulosidade durante o dia. Não há probabilidade de chuva. A temperatura continua em elevação, variando em 21 e 33 graus. Você vai conhecer agora mais um pouco do Figueirense, equipe que jogou há poucos instantes com o Lemense pela segunda rodada da Copa São Paulo. O time treinou ontem à tarde na Fazenda Santa Lucinha e a nossa reportagem esteve lá para conferir. O Esporte Clube Figueirense é o único time de Santa Catarina que participa na Copa. A equipe tem tradição no estado e foi fundada em abril de 1921. O técnico Emerson do time dirige o Figueirense desde setembro do ano passado. Ele já conhece o nível das equipes que vai enfrentar e confia na classificação do Figueirense nessa primeira fase. O Santos, a equipe que a gente já jogou e perdeu no último domingo, uma equipe de muita qualidade técnica, a equipe toca muito bem a bola. E já a equipe do Lemense do Brasiliense, que eu assisti na preliminar, são duas equipes que eu vi aplicadas na marcação, equipes fortes e que têm um potencial muito grande também. O Figueirense tem suas últimas partidas contra o Lemense e o Brasiliense. O grupo acredita na sua vitória e está confiante disso, a ponto de não medir esforços na sua próxima partida. Para isso, o Figueirense está treinando duro. Ontem, a rapaziada suou debaixo do sol de Leme. O treino, o Emerson está fazendo um treino tático, né? Acertar melhor o time, principalmente na parte ofensiva, que foi o que nós pecamos contra o Santos, né? Fizemos 1-0 e tivemos a chance de matar o jogo e a gente acabou errando e sofremos a derrota ainda pelo Santos nos últimos minutos. E o treino priorizou as jogadas ensaiadas e nem o goleiro teve folga. Apesar de jogar no Sul, o time está ciente da diferença do futebol jogado no Sul para o Sudeste. Eu vejo que sim, o futebol do Sul é um futebol de mais pegada, mais aplicado na marcação e aos contra-ataques, são mais apegados ao detalhe, aos detalhes do jogo, né? E o que eu vejo no futebol do Sudeste é um futebol mais técnico, mais solto, onde os jogadores têm mais liberdade para jogar e os jogadores são mais técnicos também. Para o Figueirense é uma competição muito importante porque ela dá aquela experiência para os jogadores, né? Aquele algo a mais que falta para eles, que é o intercâmbio com grandes equipes do futebol brasileiro. E isso faz com que eles cresçam no futebol e que possam mostrar o seu futebol para as demais equipes do futebol brasileiro e quem sabe até internacional também.
Os jogadores também estão conscientes da responsabilidade. A qualidade da Taça São Paulo, pessoalmente, é a terceira Taça São Paulo que eu disputo, eu acho que a qualidade é muito boa. São equipes onde que se não pode falar que você perdeu o primeiro jogo como a gente, já está fora da competição, não. O Brasiliense pode ganhar do Santos e pode acontecer a gente ganhar os outros 2 jogos e classifiquem ainda. Tá muito igualado, algumas equipes estão saindo na frente. A nossa chave está muito igual, a gente perdeu por detalhe o jogo, mas está bem parecido, todas as equipes. Alguns já têm experiência e participam pela terceira vez na Copa. É o caso do volante Juninho. As equipes atuais estão fortes, como é a minha terceira Taça São Paulo, e o nível cada vez está mais forte, como foi agora o nosso jogo contra o Santos, e demonstrou-se as equipes estão muito fortes e muito preparadas. O time perdeu para o Santos no domingo, mas o técnico já identificou as falhas e espera classificar a equipe, exigindo mais concentração dos seus comandados. Concentração, né? A gente sempre frisa que futebol são 90 minutos e a gente manteve essa concentração durante 87 minutos, né? E um pouquinho mais de malandragem, que a gente vai conseguir adquirir com o intercâmbio, né? E esses jogos com essas grandes equipes que já tem essa experiência, esse algo a mais que eu já frisei para você, que faz a diferença no final dos jogos. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista com a secretária da Educação, Maria Olga Anitelli, falando sobre o concurso que acontece no domingo e ainda sobre as novas iniciativas de sua secretaria para este ano. Não saia daí, a gente volta já. No próximo domingo, a Prefeitura de Leme vai realizar um concurso público para professor. As provas escritas começam às 8 da manhã na Unifiam. Todos os candidatos devem comparecer ao local, no mínimo, com 30 minutos de antecedência, portando o original do documento de identidade, a ficha de inscrição, caneta esferográfica, azul ou preta, lápis e borracha. E para conversar conosco sobre este processo seletivo, também sobre as novidades da educação de Leme agora em 2003, a secretária e vice-prefeita Maria Olga Anitelli. Boa noite, secretária. Boa noite, bispo. Tudo Boa bem? noite, telespectadores. Tudo bem, e vocês? Tudo em ordem. Como que estão começando o ano de 2003? Começando bem. Esse concurso de domingo, ele é... Para professor 1. Vai ser parecido com aqueles outros lá, confusos? Não, né? Não. Esse já começou diferente. Porque, professor, quem já prestou aquele concurso vai prestar também esse? É deve prestar, né? Fez a inscrição. Dos que já haviam prestado anterior, não foi cobrada a taxa de inscrição, nem poderia ter sido cobrada. Esse processo, eu acho que já começou diferente do outro, sabe, bispo? E a gente está muito satisfeita, porque aquele, hoje a gente percebe que aquele já não começou muito bem. Já houve nós tivemos nos bater em alguns problemas nas inscrições, a empresa não era realmente aquilo que a gente esperava. Sim. Mas isso nós fomos percebendo no decorrer do processo. E aquela empresa na época ganhou pela licitação, né, pelo preço mais barato. Na licitação, pelo preço mais barato. Esta é uma empresa que venceu esse pleito licitatório, é uma empresa de Indaiatuba e gostei demais. Quem está tratando de tudo é uma pedagoga, professora Sueli, que cuida de toda a parte do concurso. Então é interessante que é uma pessoa ligada à parte pedagógica, didática e tudo que cuida mais afeita ao assunto. Muito mais afeta a isso. A senhora tem alguns números de inscrições? 598 inscrições, quase 600 inscrições, e todas deferidas, né? Já saiu o deferimento de todas na imprensa oficial também. E estamos aguardando esse público, né? Esse pessoal, porque é um concurso que a gente costuma dizer que está dando muito certo, vai dar certo. E após o concurso, após a homologação de tudo, nós queremos estar com esse pessoal em sala de aula no dia 3 de fevereiro. Já começam a trabalhar esse ano. Esse ano, porque nós nem poderíamos começar com o pessoal contratado, depois de instituí-los, né? E
dia 13 de fevereiro, de acordo com o nosso calendário, nós iniciaremos o processo do planejamento do ano de 2003. Quantas vagas serão? Olha, inicialmente, né? São 39 vagas, mas a perspectiva é de que essas vagas aumentem, porque nós pusemos menos, né? Porque poderíamos ampliar. E estamos efetivando a criação de alguns cargos dentro das creches de professor 1, que vão trabalhar junto a berçários e a pré-escola dentro das creches, conforme preconiza a Lei de Diretriz e Base. Então tem muita possibilidade aí. Então essa perspectiva deve chegar em torno de 70 vagas iniciais. E posterior a isso, paralelo a isso, nós estamos renovando todos os contratos do pessoal que trabalhou em 2002 até o final de 2003. Com o resultado do concurso, nós vamos cancelar os que passaram e tornar efetivamente produzidos aqueles que serão os nossos contratados, que deve girar ainda em torno de umas 100 professoras contratadas. Muito bem. Então o concurso está tudo bem? Domingo é o dia todo? De manhã e à tarde? É na parte da manhã. Só na parte da manhã? É na parte da manhã, deve terminar em torno de 1h da tarde. 1h da tarde. Muito bem. Secretária, parece que está havendo aí alguma coisa relacionada mais uma vez ao Fundef com relação ao resíduo. Professores parece que estão reclamando, não receberam? Não. Já reclamaram e já tiveram a sua resposta, Bispo. No mês de novembro, nós tivemos um pedido de... bom, diga-se de passagem que essas reuniões são acompanhadas por professores, né? Nós temos representantes de professores, de diretores. É o chamado Conselho Municipal? É o Conselho do Fundef, do Fundo de Manutenção. E nesse conselho estão frequentemente, porque é um conselho que tem um calendário mensal de reuniões, e até algumas extraordinárias, dependendo da necessidade. E funcionou muito bem, essas reuniões funcionaram muito bem, esse calendário foi efetivamente cumprido. E foi feito um pedido, uma solicitação de alguns professores da rede municipal que queriam uma reunião extraordinária onde pudesse serem colocados alguns problemas relacionados ao Fundef. Então, imediatamente, nós, né, Secretaria de Educação e o Conselho do Fundef, nos reunimos e solicitamos aos professores e diretores da rede municipal que nos fizessem as perguntas, tudo que eles queriam saber, para que a gente pudesse preparar a reunião. Temos tudo isso lavrado em ata, direitinho. Eles fizeram. No dia 28 de novembro, nós fizemos essa reunião a partir das 16 horas, lá na Secretaria de Educação. Diga-se de passagem, essa reunião foi até 21 horas. Com o conselho e com todos os representantes das escolas, que nós designamos que fossem 2 professores escolhidos pela própria escola, mais o coordenador e mais o diretor. A reunião transcorreu muito bem e foi comprovado aos professores por que não teremos o resíduo deles esse ano. Porque eles alegam que esse resíduo seria dividido entre professores de primeira ou 8ª série, é isso? No nosso caso, 1ª a 4ª, que os nossos municipalizados são de até 4ª série. E parece que estava sendo usado para pagar para a escola ou não? Não houve, nem poderíamos, não. Isso aí nem foi cogitado nessa reunião. Eles questionavam algumas compras feitas pelo Fundef com relação ao dinheiro, ao montante. Então, eu gostaria de explicar aos telespectadores também que o Fundef, ele é dividido em 2 partes. O 100% que nós recebemos é dividido em 60% exclusivamente para pagamento de professor. E o restante? E 40%, que é o restante, para compras de equipamentos, tudo, diga-se de passagem, para o ensino fundamental. De 1ª a 8ª, se estivéssemos mantendo 8ª, 7ª e 8ª, mas estamos até 4ª. Mais classes de ensino supletivo e mais ensino especial. Isso tudo faz parte do Fundef. Então, eles questionavam algumas compras, nós comprovamos todas as compras, foi tudo contestado, foi tudo conversado e chegou-se a... Inclusive, nós estávamos emprestando dinheiro do 40% para fazer a folha dos 60%, que a rede é muito grande. Sim. Nós temos hoje um montante de quase 600 professores. Mas, pelo jeito, todo ano vai haver essa cobrança, reclamação. Vai. Porque... Agora, para o ano que vem, Bispo, não querendo cortar você, nós já vamos preparar, já estamos preparando, falamos isso nessa reunião, a cada 3 meses
nós vamos selecionar esse pessoal que vai participar de uma... Para quando chegarmos ao final do ano, a cada fechada de trimestre, nós chamaremos o pessoal. Eles vão analisar conosco as contas todas. Para o próximo trimestre ficariam as dúvidas se ainda ocorressem. Secretária, só rapidamente com relação ao secretariado, que parece que vai haver algumas mudanças. Nós dissemos hoje, inclusive na edição do jornal, já houve a saída do secretário de Esportes, Carlos Diniz, que se exonerou no final do ano. Alguma novidade? A senhora está tranquila? Não tem problema nenhum? Estou aguardando as alterações, as mudanças. Não vai deixar a secretaria para começar a campanha de prefeito? Não, de forma nenhuma. Secretaria em primeiro lugar. Então tá bom. Obrigado, secretário. Boa noite. Boa noite. Acabou agora o jogo entre o Lemense e o Figueirense pela segunda rodada da Copa São Paulo de Juniores. O nosso comentarista esportivo, Fábio Leme, traz os detalhes da partida agora, direto do estádio Bruno Lazzarini. Bem, assinantes da TV Leme, estamos aqui diretamente do Bruno Lazzarini fazendo a cobertura Lemense versus Figueirense, tá? E o Lemense não conquistou uma boa vitória, deixando por empate que não lhe deu a classificação, ok? E agora, dentro do jogo, o Lemense no primeiro tempo não teve um início muito conturbado, não conquistou bons ataques, sofreu muitos ataques do Figueirense, mas a partir dos 10 minutos, 15 minutos de jogo, o Lemense partiu para cima, tomou domínio, tomou o controle do jogo, fez os gols. Aos 16 minutos, Emerson fez o primeiro gol. Depois, aos 21 minutos, Lemense fez o segundo gol. Aí, terminando o segundo tempo, totalmente ao contrário. A equipe do Figueirense tomou conta, não deu chance para o Lemense, iniciou o jogo dentro de um ataque. O Lemense não se comportou muito bem, sofreu 2 gols, um gol aos 2 minutos e 20 com Oliveira e um gol aos 12 minutos com André. Lemense retomou, tentou fazer de tudo para conquistar essa vitória, não conquistou, não estava jogando bem, os ataques do Lemense não tinham nenhum fundamento. Alain, da equipe do Figueirense, aos 17 minutos, fez o terceiro gol. Lemense deu uma decaída, mas reconquistou novamente, conquistou o segundo gol aos 21 minutos e no finalzinho, aos 32 minutos, ela fez o terceiro gol e foi para cima do Figueirense até o final da partida, tentando vários ataques, várias defesas da equipe do Figueirense, mas não conquistando. Dentro dessa forma, o Lemense, assim, com esse resultado de empate, fica fora do campeonato e fica a disputa agora entre Brasiliense e Santos. Agora é com você aí, Bispo. E nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Esperamos você. Boa noite e até lá. Boa noite. Sexta-feira, 10 de janeiro, o Leme Notícias está começando. Confira os destaques. Núcleo de Saúde da Mulher fecha as portas e só vai reabrir quando o caso com a Prefeitura for resolvido. Polícia Civil faz apreensão de mais de 5.000 CDs piratas. Justiça de São Paulo questiona os aumentos na tabela de serviço dos cartórios. Lemense empata com o Figueirense num jogo de muitos gols, mas está praticamente fora da Copa São Paulo. Confira também a agenda cultural com as opções de diversão na cidade para o final de semana. Nos estúdios, uma entrevista com o advogado e professor da Unifiam, Nestor Negrelli, falando sobre o novo Código Civil que entra em vigor amanhã. O Leme Notícias volta já. Fique ligado. Hoje cedo, a Polícia Civil conseguiu prender em flagrante um fabricante de CDs piratas. Sob o comando do delegado Edgar Albanês, os investigadores do 2º DP apreenderam mais de 5.000 CDs numa casa da rua Padre Julião. Essa é a primeira vez que a polícia encontra um laboratório de falsificação de CDs em Leme.
O autor do delito já tem passagem pela polícia. Doutor, como é que vocês chegaram até o local? Nós tínhamos informações de que em Leme estaria funcionando um laboratório de fabricação de CDs piratas. Nós conseguimos levantar, através de investigação, que o Cláudio estava morando na rua Padre Julião. E isso trouxe, então, uma certeza de que esse indivíduo, que inclusive já esteve preso por tal delito, não teria deixado de praticar o crime. Desta forma, após campanas nas imediações da residência, comprovamos o local onde ele estava morando e solicitamos um mandado de busca. E hoje de manhã fomos em cumprimento ao mandado até a residência do mesmo. O que foi encontrado? Nós encontramos muito material de CDs. Era feito ali uma fabricação tipo artesanal, através do microcomputador. E conforme as embalagens vazias de CDs que já aparentemente tinham sido fabricados, o volume que era produzido por Cláudio é considerado grande quantidade. Houve reação do autor durante a abordagem? No momento da abordagem, não. Posteriormente, enquanto conversávamos sobre a diligência a ser feita, ele saiu correndo, tentou evadir-se pela rua, dando um certo trabalho, mas logo em seguida foi capturado, que inclusive ele já estava até algemado. O acusado Cláudio Schwartz pode pegar de 1 a 4 anos de prisão e responde por violação de direitos autorais. E 2 casas foram arrombadas e furtadas ontem e também um estabelecimento comercial que fica no bairro Serelepe. Uma empresa de alimentos teve o portão principal e 2 portas dos galpões arrombadas. Os ladrões levaram 500 quilos de açúcar e 1 tonelada de sabão em pó. A empresa não tem vigia e nem sistema de alarme. Os ladrões não deixaram pistas. E hoje, por volta de 3 da tarde, a Polícia Civil prendeu Cássio Aparecido Pacheco, de 38 anos, por tráfico de drogas. Ele é um travesti conhecido como Kátia e carregava 9 trouxinhas de maconha dentro de um porta-níquel. Outras 170 estavam escondidas num fogão dentro de sua residência no Jardim Santa Paula. Além da droga, mais 2 bicicletas foram apreendidas pela polícia, suspeitas de serem furtadas. A Secretaria de Justiça de São Paulo considerou ilegal o aumento de até 350% nos serviços prestados pelos cartórios. Em São Paulo, a tabela com o reajuste pode ser revogada, já que inclui valores que não são autorizados pela lei federal. Índices de reajustes aplicados nas taxas cobradas pelos cartórios, em vigor desde segunda-feira, foram considerados ilegais pela Secretaria Estadual da Justiça. Segundo o secretário Alexandre de Moraes, além do reajuste permitido em lei, os cartórios repassaram indevidamente para o preço dos serviços a variação da unidade fiscal do Estado de São Paulo, a UFESP, entre 2001 e 2002, o que elevou os preços em 11%. A lei federal que trata deste assunto diz que a tabela só pode ser cobrada se tiver sido publicada no ano anterior ao da cobrança. A tabela com os novos preços foi publicada no dia 27 de dezembro do ano passado, portanto, é válida. Mas em São Paulo, a tabela incluiu os 11% da UFESP acrescentados em janeiro. Por isso, a nova tabela dos cartórios paulistas só seria válida em 2004. A Justiça ainda não definiu a questão, mas é provável que a tabela perca a validade. Com isso, quem pagou a mais vai ter o direito de ter o seu dinheiro de volta. E a partir de amanhã, o comércio de Leme inaugura o novo horário de funcionamento aos sábados. Depois de muito debate, a ACIL, Associação Comercial e Industrial de Leme, definiu que as lojas permaneçam abertas aos sábados depois do 5º dia útil do mês. Depois do horário especial do Natal, este vai ser o primeiro sábado com o novo horário, das 8 da manhã às 5 da tarde. Desde o dia 2 de janeiro, o Núcleo de Saúde da Mulher está de portas fechadas. A instituição fez denúncias junto ao Ministério Público e à Câmara dos Vereadores, alegando desvio de verbas pela Prefeitura. O núcleo reclama 5 milhões de reais que não teriam sido repassados pela Secretaria Municipal de Saúde pelos procedimentos considerados de média complexidade. Os recursos são do SUS e, segundo o núcleo, foram desviados para outros fins.
O núcleo de saúde da mulher está fechado temporariamente e o aviso fixado na portaria é bem claro. A prefeitura é responsável pelo fechamento. O núcleo tem hoje 31 funcionários com salários atrasados desde dezembro e os pacientes atendidos pelo núcleo vão ter que esperar até a reabertura. Olha, a reabertura do núcleo vai depender do acerto que a gente fizer com o SUS, né? Então, dependendo do repasse de recurso para a instituição, só dessa forma que nós vamos abrir. Senão, nós vamos continuar paralisadas, porque realmente não tem condição de trabalhar sem o repasse do SUS. O núcleo atende principalmente as mulheres da periferia da cidade e seus pacientes, na maior parte, são de famílias carentes. Segundo a diretora, os pacientes não estão sendo encaminhados para nenhuma outra unidade de saúde. Ela afirmou que em Leme só o núcleo realiza os exames e procedimentos médicos que eles precisam. A questão está nas mãos da Procuradoria do município. Enquanto a Justiça não der uma resposta sobre o caso, o núcleo vai ficar assim. E você vai ver daqui a pouco, o Lemense empatou com o Figueirense ontem no estádio Bruno Lazzarini, num jogo de muitos gols, mas está praticamente fora da Copa São Paulo. O Lemense fez ontem na Vila São João um dos melhores jogos desde a temporada passada. Começou em vantagem, mas logo no início do segundo tempo, amargava o placar de 3-1 para o Figueirense. Mas os garotos do Azulão conseguiram empatar e por pouco não viraram o jogo. Veja como foi. O Lemense começou nervoso. A obrigação de vencer pesou logo no início. Mas a partir dos 10 minutos de jogo, a equipe se encontrou e passou a criar no ataque. O primeiro gol veio aos 16 minutos do primeiro tempo. Emerson recebe um cruzamento da esquerda e faz 1-0 para o Lemense. No segundo tempo, a equipe do Figueirense volta disposta a recuperar o prejuízo. E logo aos 2 minutos vem o empate. Oliveira, que já atuou na Seleção Brasileira Sub-20, faz um gol olímpico. Um golaço que merece replay. O gol balançou os meninos do Azulão, que no nervosismo acabam derrubando o jogador de Santa Catarina dentro da área. O Figueirense aproveitou e fez 2-0 com André cobrando o pênalti. A vantagem no placar motiva ainda mais o adversário e aos 17, Alain faz 3-1 para o Figueirense num contra-ataque que pegou o Lemense desprevenido. Aí veio a virada. Quando o jogo já parecia perdido, a rapaziada comandada por Bernardo reage. 4 minutos depois, aos 21 do segundo tempo, Luiz Cláudio aproveita a falha do goleiro e faz o segundo do Lemense. E aos 32, Rodrigo empata com um chute da entrada da área. Aí a partida pegou fogo. Logo depois, o Figueirense perde um jogador que foi expulso e fica em desvantagem. O Lemense bem que tentou, mas não conseguiu arrancar a vitória. Final, 3 para o Lemense, 3 também para o Figueirense. Os garotos lutaram até o final, tivemos um pouco de imaturidade, mas isso é consequência da idade deles. Então, erro, tomamos um gol olímpico, que é muito difícil tomar um gol olímpico, tomamos. A gente tem que dar continuidade agora, dar motivação para essa garotada, os que têm condições, continuarem trabalhando. Um dos destaques do Lemense foi o Ponta Buiú. O baixinho já ensaia se tornar ídolo da torcida pelos dribles rápidos e pela velocidade. Para ele, o time pecou nos detalhes. Infelizmente são detalhes, né? Nós estamos para frente, não fizemos. E assim, o jogo quem não faz, né, na realidade toma. Tentamos, né, para mim, último ano, mas está valendo. Gostei da nossa equipe, a equipe lutou até do começo ao fim. E é assim mesmo. O time tentou, se esforçou, conseguiu sair de um resultado negativo, mas não saiu do empate. Para o técnico Bernardo, a lição é bem clara. A gente não pode errar, na vida você tem que sempre querer vencer. Se você tiver medo de vencer, você sempre vai estar perdendo. E domingo o Lemense pega o Santos, que é o favorito do grupo. O Lemense só se classifica se vencer,
por uma diferença de 3 gols e ainda fica na torcida por um empate entre Brasiliense e Figueirense. Os jogos começam às 2 da tarde do domingo e a entrada é franca. E a TV Leme cancelou a transmissão dos jogos por motivos técnicos. A Caixa Econômica Federal inicia na segunda-feira, dia 13, mais uma fase de pagamento das diferenças do Fundo de Garantia provenientes dos planos Verão e Collor 1. Nesta nova etapa, vão ser beneficiados os trabalhadores que têm saldo de R$ 1.000 a R$ 2.000. Boa parte já recebeu uma parcela de R$ 1.000 e agora vai receber o restante. Também devem ser beneficiados os trabalhadores que têm direito a receber entre R$ 2.000 e R$ 5.000. Eles vão receber a primeira das 5 parcelas semestrais. A Caixa Econômica Federal estima que mais de 2 milhões de contas devem ser pagas nesta fase. E é bom lembrar que a partir de segunda-feira, a agência de Leme da Caixa Federal passa a funcionar no novo prédio que fica na Rua Armando de Sales Oliveira, esquina com a Rua João Pessoa. Uma frente fria está perto do Rio de Janeiro e áreas de instabilidade crescem sobre a região. O final de semana deve ser nublado, com aberturas de sol e pancadas de chuva em quase todo o estado de São Paulo, sul de Minas e centro-sul do Rio de Janeiro. Confira a previsão do tempo para o final de semana em Leme. Amanhã o tempo vai ficar nublado, aberturas ocasionais de sol e trovoadas durante o período. A probabilidade de chuva é de 40%. No domingo, as nuvens aumentam e a probabilidade de chuva é maior, 60%. A temperatura continua elevada. A mínima vai ser de 20 graus e a máxima chega aos 31 graus. O final de semana está chegando e para você se divertir, é preciso ficar por dentro da agenda cultural. Confira. Olá, estamos de volta com as novidades da Agenda Cultural para você. Essa é a primeira agenda do ano e está com uma programação imperdível. Nessa sexta-feira tem festa fantasia no Bárbaros, com 2 ambientes. Na pista de dança, o som é com o Grupo Nós. E no segundo ambiente, o DJ Residente. Os ingressos antecipados vão ser vendidos a R$ 8,00 e na hora R$ 10,00. E no sábado tem Noite do Samba, também no Bárbaros. O ingresso antecipado feminino custa R$ 3,00 e o masculino R$ 5,00. E na hora, R$ 5,00 para as mulheres e R$ 7,00 para os homens. Já no Clube de Campo Empírio, vai ter Domingueira com a banda Sem Limite. A animação começa às 7 da noite e vai até às 11. Mas somente os sócios vão poder participar. E no Museu Municipal continua a exposição que conta a história da música em Leme. O museu abre às 9 da manhã e fica até às 4h30 da tarde. A entrada é gratuita. Para quem planeja pegar um cineminha, estreia nesta sexta-feira no Cine Alvorada o filme Casamento Grego, com sessão às 9h30 da noite. E para o público infantil, Harry Potter continua mais essa semana, todos os dias às 7 da noite. E para quem não vai sair de casa esse fim de semana, a dica é correr até uma locadora de vídeo e checar as novidades. O filme Espião por Acidente conta a história de Buck, um pacato vendedor de uma loja de esportes. Um dia, quando presencia um assalto, ele se torna herói por conseguir acabar com o roubo, usando seus golpes marciais. Agora que é famoso, um advogado lhe procura e conta que seu pai era um conceituado espião. E para descobrir os segredos de sua família, ele tem que se passar por um espião e acaba correndo vários riscos. Be careful. Outra opção é o Jogo de Intrigas. Versão contemporânea da peça Otelo, de Shakespeare, a história dessa vez se passa em uma conceituada escola de 2º grau dos Estados Unidos. Odin tem tudo o que Hugo gostaria de ter. Namora a bela Daisy, sucesso no basquete, a admiração de todos e o amor do treinador Duke, pai de Hugo.
no fim de um jogo, Duque mostra sua preferência por Odin, chamando-o de filho. Isso enfurece Hugo, que arquiteta um plano diabólico que trará graves consequências a todos. Watch your girl, bro. I mean, she and Mike spend an awful lot of time together. As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Videolocadora, que fica na Avenida Doutor Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830. A todos um bom ano novo e um ótimo final de semana. Até quinta que vem. E agora pausa para o intervalo. Na sequência, você confere uma entrevista com o advogado e professor Nestor Negrelli, falando sobre o novo Código Civil Brasileiro que entra em vigor amanhã. E ainda o resumo dos principais fatos da semana. Não saia daí, o Leme Notícias volta já. O novo Código Civil que entra em vigor neste sábado não traz alterações radicais. O texto procura adequar a atual legislação à evolução da sociedade e transformar em lei questões já consagradas, entre outras, maioridade civil, casamento, administração de condomínios e negócios que vão sofrer alterações. Para conversar com a gente sobre isso, o advogado e professor da Faculdade de Direito da Unifiam, Nestor Negrelli. Doutor, boa noite. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa noite. Já tem uma dúvida aí com relação à vigência do código? Amanhã, hoje, segunda-feira, como é que é essa história? Sim, alguns operadores do direito estavam discutindo se o código entraria em vigor hoje, dia 10, ou amanhã, dia 11, porque, na verdade, a nova lei data de 10 de janeiro de 2002. Porém, só foi publicada no dia 11, no Diário Oficial da União. O que vale é a publicação. O que vale a data da publicação, portanto, um ano após a publicação, ou seja, dia 11 de janeiro de 2003, amanhã. Isso pode dar confusão em alguns problemas de justiça, em que qual código estaria vigorando para determinada infração? Não, eu estou pelo velho, ou não? Essa questão de data. Eu acredito que não, porque nas disposições finais e transitórias do novo Código Civil, é muito claro, onde diz que o novo código entra em vigor um ano a partir da data de sua publicação. Então, eu acho que não teria problema nenhum. Muito bem. Vou mostrar o novo código aqui e eu gostaria que o doutor ressaltasse o que na realidade mudou, quais as novidades aí, nós falamos aí com relação à maioridade civil, casamento. Na questão da maioridade, doutor. Tá certo, bispo. Na verdade, o Código de 16 preceituava, ou ainda preceitua, né, como a capacidade civil, a maioridade civil, iniciando aos 21 anos de idade. O novo Código já baixa essa maioridade civil, trazendo-a para os 18 anos de idade. Bom, com isso acontecendo, algumas perdas, em tese, podem estar ocorrendo, segundo alguns juristas, como, por exemplo, a perda da pensão alimentícia, como, por exemplo, o vínculo de dependência havido entre empresas assistenciais, como, por exemplo, planos de saúde, também ficariam perdidos para esses menores. Um outro aspecto que eu acredito que seja muito interessante também é com relação à responsabilidade civil deste capaz, agora com 18 anos, porque é difícil imaginarmos um cidadão com 18 anos que possa responder patrimonialmente por danos que vier causar a outras pessoas. Ou seja, se um capaz... Às vezes nem com 21, né? Não, nem com 21 se tem um patrimônio. Então, como é que um cidadão de 18 anos, hoje, com o novo código, amanhã com o novo código, maior de idade, que causar dano a outras pessoas, poderá civilmente responder por esses danos se ele não dispõe de um patrimônio para tanto? Essa redução aí de 21 para 18 é qualquer coisa para incomodar o Código Penal no que diz respeito à maioridade penal, 18 para 16, que está aí em discussão?
embora não seja a questão civil, mas criminal? Eu acredito que não, eu acredito que seja assim para andar mais a par com a questão lá é 18, da capacidade de outras normas. Capacidade penal, né? A imputabilidade penal, no caso, até mesmo o prazo de maioridade para se votar, o prazo eleitoral, que também é aos 18 anos, apesar dos 16 poderem votar também. Facultativo, acredito, né? que venha a melhorar, sim, o andamento do direito civil também. Ô, doutor, com relação à maioridade, tudo bem, de 21 passa para 18. Do casamento, tem alguma novidade aí? Olha, com relação ao casamento, podem estar pedindo a supressão de idade aqueles que estejam com 16 anos de idade, tanto o homem quanto a mulher. Porque, veja bem, pelo Código de 16, poderia estar se casando o homem com 18 e a mulher com 16. Sem autorização de pais? Estando o homem com 18 e a mulher com 16, sem autorização. Sem autorização. Com idade inferior a essas Só sim, autorização. com autorização. Pelo novo Código Civil, aí sim, ambos com 16 anos, aí sim, precisando também da autorização dos pais, de ambos, de preferência. Depois do casamento, o que o senhor destacaria aí? Olha, veja bem, bispo, com relação à compra e venda de pai para filho, de ascendente para descendente, o Código de 16, ele não definia se, quando um negócio dessa natureza fosse realizado, sem a concordância dos demais descendentes, se ele seria um negócio nulo ou se seria um negócio anulável pelos descendentes que não concordaram. O novo Código Civil não, ele já vem expresso dizendo que o negócio é anulável. E também com relação à compra e venda, o novo Código Civil já permite a compra e venda entre cônjuges, logicamente, de patrimônio que esteja excluído da comunhão, coisa que o Código de 16 não abordava também. O Código de 16 para 2002, 80 e tantos anos, é isso? Sim. Fazendo conta certa? Sim, não? sim. Ele foi totalmente esquecido de 16 ou muita coisa se preserva ainda nesse novo Código? Na verdade, o que se tentou fazer foi mexer o menos possível na estrutura do Código Civil, do novo Código Civil. Porém, alguns fundamentos são especiais no novo Código Civil, alguns princípios são especiais no novo Código Civil, a meu ver. Por exemplo, 3 princípios. O princípio da eticidade, o princípio da socialidade e o princípio da operalidade do novo Código Civil. O que vem a ser? Trocando em miúdos, o novo Código Civil valora e muito a parte principiológica, ética, boa-fé, probidade, deixando um pouquinho de lado o tecnicismo do Código de 16, mas não abandonando, mas valora em muito a questão ética. Essa questão ética no brasileiro que gosta de levar jeitinho parece que não é muito coerente aí, não, doutor? Veja bem, boa-fé. A boa-fé, ela deve sim estar implícita em todo negócio jurídico, em toda a relação, né, entre pessoas. Com relação à socialidade, o novo Código Civil também muda radicalmente, aí sim, a sua função. Então, nós deixamos de ter uma visão um tanto quanto individualista para uma visão mais social. Haja vista que, por exemplo, os prazos para que se possa pleitear o uso capião foram reduzidos assintosamente. Como, por exemplo, se formos analisar o artigo 422, salvo engano, do novo Código Civil, que versa sobre contratos de adesão, nós vamos ver que nos contratos de adesão, cláusulas omissas, cláusulas confusas, serão sempre interpretadas em favor do aderente, que é a parte mais fraca de uma relação, andando no mesmo sentido do Código de Defesa do Consumidor. É em cima daquele preceito ainda de indúbio pro réu, em dúvida se beneficia o réu? Não seria indúbio pro réu, mas é que nesse caso o aderente, como ele não tem condição de estar discutindo o contrato de adesão, ele é a parte mais fraca dessa relação contratual, portanto, as cláusulas omissas ou confusas são interpretadas a seu favor, sim, né?
E com relação ao caráter da operalidade do novo código, nós não temos mais, a meu ver, um código taxativo, ou seja, abre aí um campo muito grande para que os operadores do direito possam estar construindo conceitos de hermenêutica na busca da solução dos problemas, ou seja, existe a possibilidade de se estar interpretando a norma. Uma coisa de uma maneira diferente que era com o Código 16, que era um pouco mais rígido nesse aspecto. Doutor, nós não vamos ter muito mais tempo para falar a respeito do Código, as pessoas vão se acostumando aí com a vigência do novo Código que entra em vigor amanhã, dia 11 de janeiro. Nós agradecemos a sua presença aqui, a sua participação e uma boa noite. Eu que agradeço a presença. E agora você fica com o resumo dos principais fatos da semana registrados aqui no Leme Notícias. E começamos a primeira semana do ano, a primeira semana cheia do ano, falando sobre o caso Santa Casa e Prefeitura. O pronto-socorro municipal, o pronto-socorro da Prefeitura, foi fechado no início do ano, no dia 2, e reaberto na sexta-feira passada por via judicial. A Santa Casa alegou o término do termo aditivo que trata do pronto-socorro com a Prefeitura, que, por sinal, não pagou os 25 mil por mês que deveria ter pago pelo pronto-socorro de acordo com esse convênio. O prefeito disse que o pagamento é facultativo e a gerência da Santa Casa, ao contrário, afirma que facultativo não é o pagamento, mas sim a colocação ou não de médicos lá no pronto-socorro, médicos da Prefeitura no pronto-socorro da Santa Casa. Nessa briga judicial, quem acaba pagando o pato é o povo, que fica nessa insegurança de saber se a Santa Casa vai ou não manter o pronto-socorro aberto. Certamente, na semana que vem, teremos desdobramentos dessa história e, com certeza, estaremos trazendo de primeira mão para você. Aliás, o prefeito ameaçou de terminar com a gestão plena de saúde e também de mandar uma auditoria para a Santa Casa. Há, inclusive, denúncias e alegações de que existem salários muito altos na Santa Casa e, por essa razão, a Santa Casa não dá conta das despesas. Enfim, nós sabemos que por trás disso existe um grande componente político e interesses maiores aí que ninguém declara. Nós mostramos também para você, na segunda-feira, uma matéria falando sobre as promoções realizadas pelas lojas, especialmente de eletrodomésticos aqui na cidade, que pretendem renovar o estoque da loja e especialmente atrair a clientela neste mês de janeiro, que é um mês tradicionalmente fraco em vendas. A maioria das lojas ofereceu descontos aí de 60%, abrindo bem de manhã, filas de pessoas em frente e assim por diante. Quem tinha condições conseguiu fazer bons negócios. Também mostramos na segunda-feira uma matéria relatando os jogos que aconteceram no domingo pela Copa São Paulo, que teve a sua abertura no domingo passado. Aqui em Leme, o Grupo G teve 2 jogos. O Lemense perdeu para o Brasiliense pelo placar de 2-1 e pelo mesmo placar o Santos venceu o Figueirense nesta primeira rodada da Copa São Paulo. Também na terça-feira falamos sobre IPVA. Esta semana começaram a vencer as parcelas do parcelamento do IPVA, dos veículos, do Imposto sobre Veículos Automotores. A maioria das pessoas que entrevistamos vai preferir pagar tudo de uma vez, aproveitando o desconto que o governo oferece para quem antecipa o pagamento do licenciamento e do seguro obrigatório também. Um dos despachantes da cidade explicou, deu detalhes sobre o que pode e o que não pode ser feito em termos de IPVA. Mostramos também na terça-feira a enorme fila que se formou lá na frente do colégio Mário Leme Walter. São alunos e também pais de alunos que dormiram na fila aguardando as senhas para disputar pouco mais de 200 vagas para essa escola, que é mantida pelo município e oferece cursos técnicos e também de ensino médio. Também na terça-feira, uma matéria especial mostrou para você um pouquinho sobre a equipe do Brasiliense, que é um dos times que está sediado aqui em Leme e que é uma equipe bastante jovem, mantida por um ex-deputado, que inclusive foi cassado, e que vem à Copa São Paulo, vem a Leme em busca de experiências com outros times, fora do seu estado, no futebol.
Na quarta-feira, falamos sobre o golpe do Clerisvan. Cerca de 100 pessoas caíram no golpe de um suposto agenciador que veio a Leme e cadastrou e agenciou mão de obra para uma suposta empresa que iria trabalhar aqui na cidade. Só que para esquentar a carteira de trabalho, para dar um tempo de experiência para esses trabalhadores, o Clerisvan pedia R$70. E no dia marcado para assinar o contrato, o homem sumiu. E as pessoas ficaram aí a ver navios e caíram nesse golpe. Estima-se que mais de 100 pessoas estiveram envolvidas aí nessa ocorrência. Mostramos também na quarta-feira que o combustível de Leme está abaixo da média nacional. A média nacional apurada pela ANP está em R$ 2,13 e aqui em Leme a média está em R$ 2,04. O combustível mais caro é vendido a R$ 2,10 e o mais barato, o litro da gasolina, R$ 1,98. Também mostramos na quarta-feira o reajuste da SAICIL. O doutor Marcelo Pedroni Neto, superintendente da SAICIL, explicou que esse reajuste de 14,84%, que vai incidir aí sobre as nossas contas de água do próximo mês, explica-se pelo aumento abusivo até dos insumos utilizados no tratamento da água, que subiram entre 70% e até 80% em função do dólar e também do custo de energia elétrica, que é muito alto na SAICIL. Mostramos na quarta-feira uma matéria especial sobre o Dia do Fotógrafo e da Fotografia. Entrevistamos aí o mais antigo fotógrafo da cidade, o seu Mário Nagata, e demos para você algumas dicas de como melhorar as suas fotografias da sua família, enfim, que a gente faz aí normalmente no dia a dia para arquivar, para marcar, para guardar na memória os momentos importantes da nossa vida. E ontem, quinta-feira, mostramos aí uma matéria falando sobre o aumento de 350% nos serviços de cartório. Foi uma lei federal ratificada pela Assembleia do Estado e que estabeleceu aí uma nova tabela dos serviços de cartório. Essa lei pretende ser contestada, até já foi contestada pela Justiça de São Paulo, e vamos ver se ela realmente vai retroceder, como você viu aí hoje no telejornal. Mostramos também ontem uma matéria falando sobre a CIP, que é a contribuição sobre a iluminação pública. Cerca de R$2 vão ser acrescidos aí a conta de energia, da nossa conta de energia, mas a Prefeitura ainda não definiu quando que vai começar essa cobrança, porque o processo de inclusão nas contas é bastante complicado e o sistema ainda está a negociação toda ainda vai acontecer com a Eletro para que essa taxa seja incluída nas contas de energia. O senhor Hernani também nos deu entrevista dizendo que ainda não se sabe ao certo o que vai ser feito com esse dinheiro que vai sobrar, já que a Prefeitura não vai pagar mais a conta da iluminação pública. Mostramos também ontem uma reportagem do Figueirense, que aliás empatou com o Lemense ontem em 3-3, um jogo muito bacana que você viu hoje no telejornal. E hoje o destaque foi exatamente esse, o jogo do Lemense contra o Figueirense, que aliás joga com o Santos no domingo, TV Leme transmite ao vivo esse jogo, e a apreensão de CDs piratas realizada aí pela Polícia Civil hoje de manhã. Esses foram os destaques dessa edição. Nosso telefone é o 554-3660. Utilize-se desse telefone para fazer as suas sugestões, para fazer as suas denúncias. O nosso jornalismo quer sempre deixar você, nosso telespectador, bem informado e para isso a sua participação é bem importante. Um bom final de semana e até semana que vem. Obrigado, Evandro. E para você um ótimo final de semana e até segunda. Deu certo? Boa noite. Segunda-feira, 13 de janeiro. O Leme Notícias está começando e traz para você os seguintes destaques. Chuva forte de agora à tarde trouxe prejuízos para os moradores da periferia da cidade. Brigas, agressões e lesões corporais marcaram o final de semana da polícia. Caixa Federal inaugura nova agência com um movimento acima do normal.
Processo seletivo para professor municipal, realizado ontem, foi considerado difícil pelas candidatas. Lemense perde para o Santos e está fora da Copa São Paulo. E o time de Vila Belmiro conquista a vaga para as oitavas de final. O Leme Notícias é informação objetiva e imparcial para você ficar por dentro de sua cidade. A gente volta já. Não saia daí. A administração municipal realizou ontem mais um processo seletivo para professor nível 1. A seleção foi bem disputada, com uma média de 12 candidatas por vaga. Quem fez a prova reclamou e achou difícil. O concurso teve 598 inscritos e foi realizado no prédio da Unifiam, em Leme. 6 candidatos não apareceram para fazer a prova. A prova, com 80 questões, abrangeu conhecimentos específicos para o ensino fundamental nas áreas de língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, além de outros conteúdos, de acordo com os parâmetros curriculares nacionais. A prova, que iniciou às 8 horas da manhã, teve duração de 4 horas. Para os candidatos, a prova foi difícil e cansativa. A prova foi bem mais, vamos dizer, ela foi bem mais pensativa, ela foi bem mais difícil do que a primeira, na minha opinião. A prova estava difícil, mas as perguntas foram bem elaboradas, mas estava bem complicada. Tem esperança de ser aprovada? Eu estudei bastante e vamos ver, né? Agora é esperar sair o resultado. Eu achei que a prova foi um pouco extensa, apesar de estar bem elaborada, mas um pouco cansativa. A hora que chegava na metade da prova, já questões muito extensas. Eu não achei muito difícil, eu achei bastante cansativo. Foi muito cansativo, teve muitas questões, mas não estava tão difícil, não. Tem esperança de ser aprovada? Tenho, bastante. Eu estudei para isso, né? Antes da prova, a coordenadora passava as últimas instruções. Nos corredores, apenas os fiscais permaneciam e nas salas, concentração total. O edital do concurso prevê 48 cargos para professores do ensino fundamental ou educação infantil, com um salário inicial de R$ 484. O salário inicial hoje da prefeitura é R$ 484 inicialmente. Evidentemente que eles farão um estágio probatório e são funcionários efetivos. E vão tendo, a partir daí, a sua carreira formada, eles terão algumas vantagens no decorrer do tempo de serviço que eles prestarão à prefeitura. Com este concurso, a secretária pretende selecionar professores aptos ao ensino, de acordo com o trabalho já desenvolvido pela prefeitura. Nesse final de semana, eu gostaria de aproveitar para lembrá-los que nós retomamos a nossa coluna no Jornal Notícia e lá no jornal a gente já faz um perfil do professor que a gente quer atingir, que nada mais é do que aquele professor engajado nos moldes modernos, nos moldes atuais da LDB, que é o professor atuante, o professor que estuda e o professor que não falta das aulas. A prova da Prefeitura do município de Leme contou primeiramente com a definição da bibliografia, que foi em conjunto com a Secretaria de Educação do município. Trabalhou-se muito a questão do socioconstrutivismo, que o município de Leme atua já há alguns anos. Então a bibliografia é uma bibliografia com poucas obras, possível então de ser estudada, mas que atende perfeitamente ao projeto pedagógico que o município de Leme já vem desenvolvendo. Por que isso? A intenção é que o professor que se interesse em trabalhar no município se interesse também pelo projeto pedagógico do município. O concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos.
Final de semana marcado por muita briga e confusão na polícia. Mais de 10 ocorrências atendidas envolveram brigas e desentendimentos. E boa parte teve como resultado ferimentos e lesões. Um caso aconteceu no sábado de madrugada, quando um grupo de amigos participava de um churrasco no Jardim Primavera, na casa de Ciro Velasco de Souza. O dono da casa se desentendeu com sua namorada e, irritado, pegou uma faca e partiu para cima de seus convidados. 3 pessoas acabaram feridas na confusão. Eva Marques levou uma facada no braço esquerdo. Antônio Rodrigues de Oliveira sofreu 3 golpes também no braço esquerdo. E Sebastião Rodrigues do Nascimento ficou ferido nas costas e no braço direito. Quando a polícia chegou, Ciro fugiu, se embrenhando no canavial que fica próximo à sua casa. Outro caso envolveu pai e filho. Antônio Marchetti Júnior e seu filho Rogério Marchetti, de 23 anos, discutiram. O rapaz agrediu o pai com pauladas e chutes. E o pai, para se defender, arrancou um pedaço da orelha com uma mordida. Os 2 foram socorridos no pronto-socorro da Santa Casa. 2 carros foram localizados em Leme no final de semana. O Fiat Uno, ano 89, foi encontrado no canavial da fazenda Boa Vista. O carro foi furtado em Aguaí no domingo. Faltavam as rodas, bancos, som, bateria e outros acessórios. O outro carro foi um Gol, ano 84. O automóvel foi furtado em Tambaú, também no domingo, e foi localizado na fazenda Guarantã, praticamente intacto. 4 casas foram arrombadas neste final de semana, uma delas no centro, outra na Cidade Jardim, uma outra no Jardim Joana e outra no Jardim Xangri-Lá. E também o núcleo de saúde da mulher foi alvo dos ladrões. A sala da administração teve a porta arrombada e um microcomputador completo foi levado. A polícia também prendeu 2 andarilhos que tentaram roubar uma bicicleta no posto Pica-Pau. Os 2 levaram a bicicleta do borracheiro do posto. Um dos frentistas viu e avisou a polícia, que conseguiu deter os ladrões perto do trevo de Santa Cruz da Conceição, na via Anhanguera. Vilmar Augusto, de 39 anos, natural do Rio de Janeiro, e Reginaldo de Souza, de 31 anos, natural de Campinas, foram presos em flagrante. Vence amanhã o IPVA dos carros de passeio com placas final 5. Quem preferir pagar o imposto à vista vai ter desconto de 3,5%. Já para quem optou por parcelamento em 3 vezes, não existe desconto. A primeira parcela deve ser quitada amanhã. As demais parcelas vencem em fevereiro e março. As alíquotas do imposto foram mantidas, o que significa que veículos a gasolina recolhem 4% sobre o valor venal de setembro. No caso de modelos movidos a álcool, a alíquota cai para 3%. Utilitários até 1,5 tonelada pagam 2% e caminhões 1,5%. Para pagar, basta ir a qualquer banco credenciado e apresentar o número do Renavan. Você vai ver daqui a pouco, Caixa Econômica Federal inaugura nova agência em Leme. O Leme Notícias volta já. A Caixa Econômica Federal começou a funcionar hoje em nova sede. O prédio, bem mais amplo que o anterior, pretende dar mais conforto e segurança aos clientes. O novo prédio da Caixa Econômica Federal tem 1.200 metros quadrados de construção. Com 2 andares, agora é possível que cada público tenha seu espaço para ser atendido. A setorização foi melhor organizada e trouxe maiores benefícios para a população. Hoje o cliente que for se dirigir aos caixas, ele vai ter o setor específico dos caixas, lateralmente, na outra lateral o atendimento ao trabalhador. Então todo o nosso piso térreo vai ficar para atendimento ao trabalhador e para algum eventual serviço de caixa que não possa ser feito nos caixas. E na nossa área de cima, o atendimento às empresas, às pessoas jurídicas e habitação.
A distribuição das salas e a localização estratégica do banco facilitaram a questão da segurança na agência. Nós podemos entender que essa amplidão do nosso espaço, até para a questão dos vigilantes, a visualização que eles têm de todo o interior da agência, a porta de segurança, o autoatendimento maior, evita com que as pessoas tenham que entrar tanto assim para dentro da agência, sensivelmente nós vamos sentir a melhora na questão de segurança do prédio. Hoje à noite, inicia uma exposição de quadros da artista Maria Luísa Tarifa de Lima. Além disso, para comemorar a inauguração, vai ter um coquetel. A nova agência da Caixa não segue o modelo padrão das agências das outras cidades. Segundo a gerência, em Leme o funcionamento é diferente. Por isso, houve uma adaptação do sistema do banco para a cidade, considerada atípica, por causa do grande número de atendimentos na área social do banco. E a Caixa Federal começou a pagar hoje os trabalhadores que têm saldo de R$1.000 a R$2.000 e de R$2.000 a R$5.000, referentes à diferença do Fundo de Garantia dos planos Colo e Verão. Hoje, desde as 4 da manhã, várias pessoas já formavam fila em frente ao novo prédio. E na abertura da agência, a fila quase chegava na outra esquina. A Caixa Econômica Federal não programou nenhum esquema especial de atendimento nas agências. Silvana, quem vai ser beneficiado nessa nova etapa? Nós vamos pagar, a partir de hoje, quem tinha até R$2.000 para receber, ele recebeu R$1.000 em julho e agora ele tem o restante para receber. E começa também a segunda etapa de quem tem de 2 a 5 mil, que ele vai receber a primeira parcela semestral. Quais os documentos a pessoa deve trazer? Fundamentalmente a carteira de trabalho. Nossos colegas, analisando a carteira de trabalho, ele vai saber qual documento complementar precisa. Em alguns casos, precisa até do termo de rescisão do contrato de trabalho da época. O que fazer para evitar as filas? Bom, nós temos o 0800, o nosso atendimento por telefone, o telefone 0800 55 0101, que a pessoa pode, com o número do seu PIS, saber se já tem alguma coisa disponível. Grande parte desses casos, a gente tem que fazer algum comando para acertar alguns erros cadastrais da época. Então, a pessoa tem que se dirigir à agência, a gente está pedindo que a pessoa espere, se possível, passar esse momento que estamos pagando safristas do término da safra de cana. Podemos lembrar também que quem tem até R$300 para receber, que é o resíduo, de quem tinha mais de 1.000, ele pode receber com o cartão do cidadão, tanto nas casas lotéricas quanto nos caixas eletrônicos. O Disque Caixa atende pelo telefone 4196-6601. O radar não está mais funcionando em Leme. Desde dezembro, o contrato da Prefeitura com a empresa Cobrazin terminou e as atividades do radar ficaram suspensas. Quando estava em atividade, o radar multava cerca de 25 carros por dia. Segundo informações da própria empresa, a Prefeitura pagava R$ 20.700 por mês para que a empresa prestasse o serviço, independente do número de multas aplicadas. Segundo o responsável pela Cobrazin em Leme, o contrato deve ser renovado para 2003, mas ainda não há previsão de quando o radar volta a funcionar. Nossa reportagem tentou falar com o Tenente Machado, que é o secretário de Segurança e Trânsito, mas ele não foi localizado. E falando em radar, a Intervias vai instalar mais 12 radares fixos nas rodovias sob sua jurisdição. Eles devem entrar em funcionamento a partir do dia 18 de fevereiro. Os locais de instalação já foram definidos, mas a empresa ainda não divulgou onde serão. Ano passado, a concessionária repassou ao DR de Pirassununga 2 radares móveis. A operação dos radares é feita pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo e a compra dos aparelhos está prevista no contrato de concessão. Hoje, no início da tarde, uma chuva forte atingiu a cidade
e trouxe prejuízos para alguns moradores do Jardim Itamaraty, Ariana e Eldorado. Numa das casas, a água que voltava dos ralos do banheiro e esgoto chegou a destruir móveis, colchões e até alimentos. Numa outra residência, a água adentrou repentinamente, inundando todos os cômodos da casa. Numa outra, a água que vinha da rua e de terrenos baldios trouxe com ela muita sujeira e insetos. E as chuvas são resultado de uma frente fria que está perto do litoral do Espírito Santo e associada a grandes áreas de instabilidade no continente. As áreas de instabilidade permanecem por quase toda a região sudeste amanhã, mantendo o céu nublado e provocando mais chuva. Mas o tempo melhora no centro-oeste, no sul e leste de São Paulo. Confira a previsão do tempo para amanhã na cidade. Leme vai ter uma terça-feira nublada. O sol deve mostrar mais a cara e as pancadas de chuva diminuem. A probabilidade é de 40%. A temperatura continua amena, variando entre 20 e 28 graus. E agora pausa para o intervalo. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre a última rodada da Copa São Paulo em Leme e conferir uma entrevista com a nadadora lemense Thaís Orlando. Fique ligado, Leme Notícias volta já. Acabou ontem a primeira fase da Copa São Paulo. Em Leme jogaram no Brunão, Figueirense, Brasiliense e Lemense e Santos. O time da Vila Belmiro e a equipe do Distrito Federal estavam na briga direta pela vaga nas oitavas de final. Já o Azulão e o Figueirense corriam por fora. E não deu outra, o Peixe ficou mesmo com a vaga, derrotando o Lemense por 2-1. No primeiro jogo da tarde, o Figueirense fez a sua parte para tentar a classificação e venceu o Brasiliense por 2-0. O primeiro gol foi de Juninho cobrando pênalti. O Brasiliense até que tentou na malandragem com este gol feito com a mão e anulado pelo juiz. O segundo do Figueirense veio dos pés de John, depois de uma boa jogada de contra-ataque. Com a vitória, o time de Santa Catarina acabou com as chances dos garotos de Brasília, que eram os favoritos à vaga junto com o Santos. Com o Brasiliense fora, ficou fácil para o Santos. Bastava uma vitória sobre o Lemense para garantir a classificação nas oitavas de final. E o Peixe não deixou por menos. Num jogo cauteloso e bem cadenciado, os meninos da Vila Belmiro envolveram os garotos de Leme e saíram do Brunão com a vitória. E a estratégia funcionou. O Lemense tinha a obrigação de vencer no mínimo por 2 gols de diferença e começou no ataque. Logo aos 3 minutos, Eduardo dá um susto no goleiro do Santos. E aos 5 minutos é a vez de Emerson, que tenta de novo, mas Adriano defende. Logo depois, o Santos marcou o primeiro gol da partida. Aos 7 minutos, o atacante santista sofreu pênalti e GR abriu o placar. O Lemense se abalou com o gol e perdeu um pouco a motivação. Com isso, o goleiro Salomão foi obrigado a trabalhar, pegando um chute cara a cara do santista Fernando. Mas no final, o time se encontrou e voltou a pressionar o Peixe, como nesse lance, onde a bola passou por 3 atacantes do Lemense e acabou saindo pela linha de fundo. Como o primeiro resultado nos favoreceu, nós podíamos jogar até pelo empate. Eu passei para os jogadores que nós buscaríamos ampliar o placar, fazer um placar de 1-0 pelo menos, para trabalhar em cima do desespero da equipe do Lemense. Foi o que foi feito e infelizmente deu certo. No segundo tempo, o Lemense volta disposto a correr atrás do prejuízo. Logo no primeiro minuto, Luiz Cláudio perde uma chance de empatar. Literalmente pisou na bola. O Azulão seguiu tentando e criando boas chances, mas estava desestruturado e não conseguiu um bom posicionamento tático na partida, embora tenha se destacado nos valores individuais. O Santos se prevaleceu disso e conseguiu fazer o segundo gol numa bola roubada da direita. Fernando escorou de cabeça o cruzamento e fez 2-0 Santos. O Peixe ainda fez mais um gol, que foi anulado pelo juiz. Ele alegou um toque de mão do atacante santista.
Assim como no primeiro tempo, o Lemense só embalou mesmo mais no final da partida, assustando o goleiro Adriano, como nesta falta bem batida por Fernando. E o gol de honra do Azulão veio mesmo de bola parada. Numa jogada ensaiada, Eduardo engana o goleiro e põe a bola no fundo do gol do Santos. Ricardo ainda tentou com um chutão que assustou o goleiro, mas não teve jeito. Final, Santos 2, Lemense 1. Agora é continuar condicionando e buscando uma melhoria, tanto no aspecto tático, quanto também físico ainda, visando as próximas fases. Foi um time que teve brilho, tem alguns garotos aí que estão de parabéns, o grupo está de parabéns. Agora, é maturidade, é a primeira vez, para nós é uma novidade. Agora tem garotos aí que podem ser tirados, tem garotos que podem, para o futuro aí, dar um retorno, bom retorno para o Lemense. E o Santos continua em Leme para disputar agora o mata-mata contra o Atlético de Minas, que se classificou no Grupo L, derrotando ontem o Corinthians de Alagoas por 2-0. Ainda não está definida a data do jogo, pode ser na quarta ou na quinta-feira. O canal ESPN ainda não definiu se vai transmitir a partida. Caso confirme essa transmissão, o jogo acontece na quinta-feira. E aí, Fábio, como é que foi a Copa São Paulo, a participação do Lemense? Boa noite. Boa noite, assinantes. Boa noite, Bispo. Bem, a participação do Lemense, ao meu ver, na minha ótica, realmente era isso mesmo. Era um campeonato em que a primeira vez está sendo realizado em Leme. Tá? Isso visto o tanto de gols que foi perdido, o mau jogo de estreia, que foi o que deixou muito pecado dentro do Lemense, foi aquele jogo que estreou nessa derrota. Né? Certo? Então, eu achei que, dentro de um contexto mais amplo assim, eu acho que o Lemense teve uma apresentação individual muito boa. E valeu essa participação em função da experiência, porque nós tivemos aí Figueirense, Brasiliense e Santos. Pela lógica, o Santos seria realmente a equipe a passar para a próxima fase, em razão da estrutura maior até do que Figueirense e Brasiliense. E nós vimos um Santos que não foi assim, um Santos como a gente poderia imaginar que fosse. Um Santos cauteloso, perdendo muitos gols, encontrando também dificuldades nos jogos em que participou, mas de qualquer forma, o Lemense ontem se mostrou, acho que um tanto quanto nervoso, perdeu muitos gols aí, nós acompanhamos na matéria, e eu tenho a impressão que valeu como experiência, e o Bernardo deve passar isso para mim nada, né? Ele teve realmente em mãos uma equipe formada não com muito período de treinamento, isso foi pouco tempo, né? Mas é aquela coisa, é estreia, quem participa de esporte, quem pratica esporte de competição sabe como que é você fazer um esporte dentro de casa. É complicado. Você sente, você pode ter a sua estrutura melhor, mas você sente. E o Santos, literalmente, tem uma equipe que toca muito bem, é uma equipe que sabe o que está fazendo aqui em Leme, certo? Sabe o que está fazendo no campeonato, não está por menos. Só que é um Santos que vem com uma tarimba a mais de Lemense. A estrutura é bem maior, né? Tem que ser dito, isso daí tem que ser colocado, porque é uma estrutura que faz a diferença. Não que os nossos jogadores sejam jogadores inferiores, de maneira alguma. Faltou essa experiência, a bagagem. Faltou aquela experiência, é aquela bagagem de primeira vez que está realizando na cidade. Agora vamos ver, quarta ou quinta-feira então, esse pega aí entre Atlético Mineiro, que é uma equipe também fantástica, bem estruturada e de tradição no futebol, e o Santos aqui, né? Bispo, eu acho que até mais a gente poderá ver, porque quarta ou quinta-feira será esses jogos e provavelmente Leme poderá sediar a semifinal. Né? Já está à disposição da federação, só falta a federação autorizar essa rodada. Do contrário, até quarta ou quinta-feira nós ainda temos jogos. Muito bem. Tá? E as outras novidades do final de semana? Bom, no final de semana nós tivemos algumas novidades dentro do esporte, tá? E durante a semana também tivemos algumas confirmações de campeonato. O piloto Fernando Capello, que representa a cidade de Leme no Endurofim, vai disputar este ano 2 Copas, a Copa das Montanhas e o Rally Point. Ambas são filiadas, autorizadas pela Federação Paulista de Motociclismo. Serão 6 etapas de cada, ou seja, na Copa das Montanhas, teremos as etapas em Arthur Nogueira, Olambra, Limeira, Morungaba, Americana, Paulínia, e na Copa Rally Point também teremos as 6 etapas na cidade de São Carlos, Ribeirão Preto, Batatais, Santa Rosa do Viterbo, Itirapina e Monte Alto. Para o início dessa temporada, a primeira etapa da Copa das Montanhas será em Arthur Nogueira, esse próximo final de semana.
E no final de semana, do dia 26, que é o subsequente, será na Rally Point pela cidade de São Carlos. É um trabalho bastante longo para o piloto, mas que ele também almeja mais coisas, que seja, é um trabalho de estrutura que o piloto está fazendo um trabalho de estrutura, a fim de garantir uma participação nesse ano de 2003 do Enduro da Independência, uma das mais importantes provas do off-road que liga a cidade de São Paulo a Belo Horizonte. Tá? E é uma prova que demora cerca de 3 dias, a sua realização é uma sexta, sábado e domingo. Tá? E agora passando para o futebol, a Copa Internacional de Futebol da cidade de Uberlândia, a equipe da Sete deveria ter feito sua estreia nesse domingo, mas com algum problema das equipes do exterior que não conseguiram se deslocar-se até a cidade de Uberlândia, teve que ser realizado o sorteio hoje de manhã e assim os jogos passaram nessa segunda-feira, hoje à tarde. Então, com isso, os resultados da categoria pré-mirim e mirim, que estão sendo em disputa, serão divulgados na próxima edição. Tá? Ainda de futebol, a equipe de futebol amador do Clube de Campo perdeu novamente, desta vez para a equipe de Descalvado pelo placar de 4-2. Os gols do Clube de Campo Empírio foram marcados por Marquinhos e Serjão. Este ano a equipe não começou muito bem, visto que no domingo retrasado foi derrotada também pela equipe de Tambaú pelo placar de 4-3. Mas certamente entrará no seu melhor futebol no próximo jogo, que será no dia 19/1, no campo oficial do Clube de Campo, contra a equipe do Cordeirópolis. E por último, estão abertas as inscrições para o primeiro torneio de futsal do Clube de Campo Empírio. Os associados que se interessarem em participar do evento devem procurar a secretaria do clube e preencher a ficha de inscrição. Bom, e hoje nós temos aqui para a entrevista a nossa grande amiga aqui, a Thaís Orlando, tá? Que vai falar sobre seu desempenho no esporte de natação e que, antes dela dar algum comentário, nós vamos passar um trecho de uma reportagem que nós fizemos com ela. Crawl, peito, costas e borboleta são as modalidades para a prática da natação. 16 atletas compõem a equipe de competição da cidade. Nos treinos, não pode faltar disciplina e muito fôlego. O preparo físico aqui nosso consiste em trabalhar 3 vezes na semana, né? A gente trabalha assim, tipo 2 horas por dia cada treino. Nós fazemos um trabalho aeróbico e anaeróbico, né? Trabalho de explosão, de saída e bastante virada e também aperfeiçoamento, todo dia trabalhando aperfeiçoamento, né? Thaís Orlando é uma das integrantes. Há 8 anos pratica natação. Ela treina 3 vezes por semana, durante 3 horas por dia, nadando um total de 5.000 metros em cada treino. Com essa estratégia, Thaís conquistou o 2º lugar no campeonato Gustavo Borges. Foi bom porque a experiência que a gente ganha é sempre uma a mais, né? Porque participa gente bem mais forte que a gente também. E no outro campeonato, ano passado, o Gustavo Borges compareceu lá. Então é uma experiência nova pra gente a cada competição. A nadadora lemense já ganhou 159 medalhas e 10 diplomas. Ela atribui o sucesso à companhia da irmã nos treinos, que é bicampeã estadual. E também ao apoio de toda a família. Você daria para as mães que gostariam de ver o filho nadando ou fazendo algum esporte? Olha, deem o maior apoio que puderem, porque eu acho que a gente estando nesse meio aí de esporte, a gente só vê saúde, cabeças boas, um desempenho, assim, até em escola é um desempenho ótimo, né? Porque eu não sei se é coordenação motor, envolve tudo isso e eles estão sempre bem até em estudo. Tá? Então, deem o maior apoio aos seus filhos. Se tiverem vontade de praticar algum esporte, apoiem mesmo que vale a pena. Thaís quer ser dentista. Para isso, ela divide o tempo entre os estudos e a natação. Mesmo assim, o esporte é parte importante na sua vida. Natação, para mim, é 1/3 da minha vida. Assim. Eu dou desde pequena, faz 8 anos, né, que eu pratico natação. E para mim é quase tudo. Filha, ó. Você tem todo o apoio, eu me emociono, certo? Mãe é boba mesmo, né? Mas o que puderem contar comigo, eu estou do lado. Bem, Thaís,
Pô, a dona Ângela se emocionou um pouco, mas isso é normal de mãe, né? Vai lembrar que essa matéria foi feita há um tempo atrás. Aí. Foi feita há um tempo atrás. E aí, Thaís, o que você diz para nós? Qual é a sua pretensão para esse ano de 2003? Eu vou continuar estudando agora, certo? E treinando mais no período da tarde e noite, por estudar um pouco, mas continuo treinando a mesma quantidade de metros, assim, por exemplo, quantidade de horas por dia, que é 3 horas ou 5.000 metros, 5 a 8.000 metros por dia, cada treino. Tá, e no ano de 2002, você teve alguns assim, resultados muito bons, assim, dentro da natação. Foi. Eu fui para o final do Projeto Nadar, em 2 estilos. Que cidade que foi mesmo, Thaís? Foi em... Araraquara? Acho que foi Araraquara. Né? Foi em Araraquara. E a final do Gustavo Borges, esse ano também, que eu consegui ir para as 2 finais. Que foi na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara, né? E diz pra gente, assim, esse treinamento que você faz, esse período que você fica dentro da água, veja bem, é meio complicado e é meio, assim, cansativo, visto que a única coisa que você vê é o fundo da piscina e a lateral. O fundo da piscina e a lateral. O fundo da piscina e a lateral. Isso não se torna, assim, um pouco cansativo, uma coisa, ou você supera isso? Não, eu acho que para quem gosta do que faz, né, eu acho que é uma coisa tão normal, assim, que você acaba se acostumando, entendeu? Eu gosto de fazer o que eu faço e eu não... Apesar de aqui ainda em Leme não ter muito espaço para natação, porque não tem uma piscina, um clube fechado, assim, uma piscina de 25 metros, aquecida, alguma coisa pra gente treinar, mas a gente supera tudo, entendeu? Quem quer chegar onde quer chegar tem que superar. E você recebeu, que eu saiba, você recebeu ano passado, assim, propostas de algum clube para representar cidades até, não é? Eu fui já convidada para nadar por Porto Ferreira, Araras e Pirassununga. Eu representei alguns clubes. E você até representou alguns em algumas competições? No Projeto Nadar eu representei Porto Ferreira. Não foi Leme. E diz pra gente, assim, como que é você, assim, no dia a dia, na escola, você tá, assim, conversando com as suas colegas e todo mundo te conhece, sabe que você é uma atleta, eles te respeitam, eles assim, trazem você até o grupo, como que eles reagem? Normalmente, ninguém me deixa de lado por causa disso, ou eu sinto que não tem nenhuma diferença por eu ser, assim... conhecida por jornal, alguma coisa assim, eu acho que é normal, eles me tratam normalmente, como todo mundo. Isso pode se pôr em pauta, porque a esporte é o principal de toda a vida de um jovem, certo? Que deveria ser composto dentro de um jovem e a toda a sua fase, tá? E Thaís, diz pra gente, você esse ano, você tem algum patrocinador, alguém que apoia você? Tenho, eu sou patrocinada já vai fazer 3 anos pela Farmais aqui em Leme, Unidade do Chico, e pela Aquacenter, que eu nado por ela também. Por enquanto é isso. E essas duas são as duas que fazem ao lado da patrocinadora de você? Isso, as duas, Farmais e Aquacenter. Bem, estivemos então conversando com a nadadora de Leme, Thaís Orlando, e essas foram as principais matérias de esporte deste final de semana. Bispo, boa noite, Bispo. Obrigado, Thaís, Fábio. muito obrigado por estar aqui, tá? Boa noite para você também. Você também. Obrigada. Muito bem, muito obrigado, Fábio, e sucesso para a Thaís aí, né? Boa noite. Obrigada. E o Leme Notícias termina aqui, nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Thaís, não liga muito.